Procure, procure então só prestar atenção, tá? Daqui eu vou fazer alguns exemplos e depois eu volto e faço de novo, daí acompanhando vocês, tá bem? Então agora vocês tentem entender o conceito. Se vocês ficarem tentando fazer, automaticamente vocês vão desconcentrar do que eu estou falando e daí vão perder alguma coisa que pode ser importante para o entendimento posterior, tá? Então agora é o momento de vocês prestarem atenção, ok? Arquivo novo, tá? Nova peça. Agora, dentro do ambiente de modelagem, nós começaremos a trabalhar os recursos do painel esboço, tá? O painel esboço é onde você cria a base do teu modelo 3D. Por isso que o nome do recurso aqui, ó, tem o nome base, ó, tá? O primeiro 3D criado a partir de um esboço é a base do teu modelo. O primeiro volume que tu criar é o volume base. Os outros são volumes que foram acrescentados, tá? São os ressaltos, ó, ressalto. O primeiro é o base, tá? Então, o ambiente de trabalho do SolidWorks, ele possui alguns planos virtuais, que são planos que cortam, né, que se tocam, digamos assim, ou tem um ponto comum, melhor dizendo, um ponto comum, que é a origem. Então eu tenho esses 4 elementos aqui, que são muito importantes, que vocês vão usar direto, que é o plano frontal, o plano superior e o plano lateral. Tá? Aqui eles colocaram direito, eu entendo que a melhor tradução seria plano lateral. Se você quiser, você pode mudar isso aqui, tá? Plano lateral. Se ele é lateral direito ou esquerdo, não faz diferença. Assim como frontal, posterior, superior e inferior, também não muda nada, tá? Então, plano lateral. Quando você vai criar o teu modelo, num primeiro momento agora, vocês vão usar sempre o plano frontal, tá? Mais para frente vocês vão ver que é importante você definir qual é o plano do teu recurso base. O primeiro que tu está criando é uma estratégia interessante de modelagem, tá? Então, no primeiro momento, vocês vão desenhar, vão tacar o rodo aqui, tá? Só plano frontal, 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 frontal. A partir de um certo ponto, nós já vamos começar a escolher outros planos e aí eu vou começar a mostrar uns conceitos para vocês. Para não misturar muito conceito de uma vez só, tá? Assim como você trabalha uma pintura, tá? Vou citar um exemplo fora do software. Você vai pintar essa sala aqui, você pode pintar o teto, o piso, né? o chão, né? As 4 paredes. Tá? Esses são os planos que você tem para criar a tua arte. No software, eu uso esses planos virtuais aqui para representar essas 6 faces que normalmente tem um ambiente. O ambiente normalmente tem 3 faces, né? A de frente, a de trás, a de cima, a de baixo, a lateral direita e a lateral esquerda. Tá? Então, quando eu tenho o plano superior, por exemplo, eu consigo olhar embaixo dele ou em cima dele. Então, eu tenho os dois lados dele. Tá? Isso para o SolidWorks não faz muita diferença. Então eu tenho só 3 em vez de 6. Tá? Então olha só. Se eu quiser, eu ativo esse plano. Ó. Clicando em cima dele, eu clico no óculos aqui, exibir. Esse plano vai ficar sempre visível na tela, ó, como se fosse um recurso, uma peça. Só que se você já de cara ou prestar atenção, quando eu estou girando ele aqui, vejam que ele está um azul bem fraquinho. E quando ele vira, digamos que o outro lado da página, né, ficou um azul mais forte. Tá? Então ele já te mostra por cor que você está no lado oposto. Existe muita informação visual disponível no programa.
Essas informações visuais são importantes que você preste atenção para que você se situe. Às vezes você se perde, principalmente agora no início que você é usuário iniciante, você se perde e uma forma de você se encontrar é procurando pelas referências visuais que o programa te mostra. Tá? Eu vou ativar aqui o plano superior, clico no ícone e vou ao óculos, exibir. Agora eu tenho a informação aqui em perspectiva isométrica, eu tenho a informação dos dois planos. Se cruzando, formam uma linha aqui comum de cruzamento dos planos. Tá? Quando eu giro, eu visualizo o lado oposto dos dois planos. Tá? Ligando o terceiro plano, ativando ele. Então eu tenho o cruzamento dos três planos representado por essa linha tracejada. Tá? Os planos têm os seus nomes para facilitar a seleção. Eu sei qual o plano que eu estou selecionando. Observe que quando eu seleciono o plano, ele marca aqui, tem uma área gráfica e a área de estrutura em árvore, que se chama. Tá? Conforme você vai criando, vai aumentando a árvore de recursos aqui. Tá? Então, às vezes você vai selecionar pela área gráfica e às vezes você vai selecionar pela árvore. Tá? Faz diferença? Não. Se você consegue fazer a seleção num ambiente do outro, não faz diferença nenhuma. Aonde você se acha mais à vontade. Tá? Então, esses planos, aqui eles têm os pontinhos aqui, eles não têm, eles são adimensionais. Tá? Você vai colocar no tamanho, na posição que tu achar que deve no teu projeto. Eles são virtuais, eles não têm limite. É um plano ao infinito. Tá? Vou fazer um teste aqui. Nesse plano aqui, olha só, já de cara eu já vou mostrar uns recursos para vocês. O botão do meio do mouse, tá? Que é o roller, você empurra para frente, ele manda o teu modelo para dentro da tela. Você puxa para próximo de você, você rola o mouse puxando no teu sentido, ele vai trazer o modelo para perto de você. Tá? Então, exatamente como se você estivesse manipulando o modelo com a mão. Tá? Vamos dizer assim, puxa e empurra. Quando você quer visualizar esse canto, você deixa o mouse ali e daí rola sempre com o mouse ali. E ele aproxima aquela referência visual. Volta, você quer esse canto aqui, deixa o mouse em cima e ele vai mostrar aquele canto ali. Então, conforme você, onde está o teu mouse, você vai se perder. Se você rolar aqui do lado, sumiu tudo, tá? Aí você tem que usar aqui o zoom para ajustar ou a tecla F, que é Fit em inglês, tá? F e ele traz tudo para a tela de novo, tá? Então, já sabem aí os novatos, né? Que se você rolar aqui e se perder, F, volta tudo para a tela. Tá? Também, botão da direita, o botão direito do mouse, sempre vai aparecer um menu. Se você tiver selecionado alguma coisa, quando você clicar no botão da direita, vai aparecer recursos referentes ao elemento selecionado. Se eu clicar sem algum elemento selecionado, tem os recursos padrões de visualização. Tá? O botão esquerdo é o botão da seleção. Então, o botão esquerdo é o clique. Tá? Eu vou selecionar qualquer coisa na área gráfica, eu seleciono com o botão esquerdo. Qualquer coisa no ambiente de árvore aqui, ou na árvore de projeto, tá? Eu seleciono também o botão de seleção, botão esquerdo. Não existe uma função tipo pan. Aqui no mouse, a não ser que você segure com o Ctrl, tá? Aqui eu não consigo porque eu estou com uma função
tá? Só para vocês entenderem. Quando eu clico com o botão do meio do mouse, eu clico nele, ele habilita para mim esse recurso para mim acessar uma das janelas abertas no momento, tá? Então é uma configuração que eu tenho no meu computador. Mas se vocês segurarem o botão do meio do mouse pressionado, tá? Vocês vão conseguir fazer esse recurso aqui, ó. Eu vou usar o botão direito e vou pegar aqui, ó, girar vista, tá? Então, eu tenho como rotacionar a visualização, tá? Clicando com o botão direito. Normalmente, o usuário cadista, ele usa esse recurso de rotação, essa parte da visualização, com o mouse 3D, tá? É aquele recursinho ali que eu falei para vocês, o 3D Control aqui, é para o mouse 3D, tá? Então, por isso que eu não tenho ele habilitado, eu estou com uma função ou outra no meu mouse, no botão do meio. Então, vocês vão usar o botão do meio do mouse, tá? Certo. Então, eu vou pegar e vou ocultar, vou selecionar com a tecla Shift aqui, ó. Selecionei primeiro, pressionei a tecla Shift e ele abriu a seleção, selecionou os 3 planos. Eu clico no óculos e assim como ele exibe, ele também oculta, ó. Agora vai ocultar. Então é como se não tivesse nada. Vocês vão fazer assim, ó. Cada vez que vocês forem criar uma nova peça, então vocês vão clicar aqui, peça, e vai abrir um ambiente bem assim, tá? Vocês vão vir aqui no plano frontal e vão clicar sobre ele e vai aparecer essa barrinha flutuante aí, tá? Essa barrinha de ferramentas, você tem aqui o comando esboço, tá? Então o comando esboço, se você clicar, ó, é um lapisinho que desenha um contorninho. Vocês precisam prestar atenção no desenho dos ícones, tá? Aos pouquinhos vocês vão entender por quê. É muito visual o software. Então, esse símbolo aqui é importante se conhecer. Então, cliquei aqui. Olha o que aconteceu. Apareceu a barra de esboço. Apareceu aqui na tela. Ativou a barra de esboço. O íconezinho apareceu pressionado. Ó. Tá vendo que os outros não estão pressionados, só esse. E aqui no canto apareceu esse corner aqui, esse canto. Tá? E também tem o símbolozinho do lápis, que indica que o esboço está ativo. Você está no ambiente de esboço. Então, a modelagem, ela possui 2 ambientes, o ambiente do esboço e o ambiente 3D. Tá? Se vocês conseguirem separar bem um do outro, vocês vão ter uma vida legal. Tá? Se vocês não perceberem esse símbolo aqui, ó, e esse símbolo aqui, e também que apareceu algo novo aqui na árvore, ó, esboço, tá? Vocês não vão saber e vão começar a fazer bobagem, algumas coisas não vão dar certo, tá? Porque vocês vão querer fazer algum recurso 3D e não vai dar certo porque você não está no ambiente 3D, você está no ambiente 2D. O contrário também é válido. Você vai querer fazer algo 2D e você vai estar no ambiente 3D e também não vai dar certo, tá? Então, você quer fazer esboço? Você obrigatoriamente precisa estar com o ambiente do esboço ativo. Como é que eu faço para criar esse ambiente de esboço? Eu entro no esboço. Existem várias formas. A forma que eu quero que vocês façam agora no início é assim. Seleciona o plano frontal, clica no ícone esboço e ele vai aparecer isso aqui na tela. Vai aparecer o plano que foi ativado, tá? O esboço. Vai aparecer o cantinho. Vai aparecer a barra de ferramentas de esboço com o ícone pressionado. E vai aparecer aqui na árvore que você está em edição de esboço. Tá? Sempre cuidem isso. Se tiver essas características é porque você está no ambiente de esboço. O ambiente de esboço você pode estar, por exemplo, aqui, ó, pode estar em perspectiva. Não quer dizer nada. Você está no ambiente de esboço ainda. Ó, tá? Agora, quando você desenhar, eu disse, ó, plano frontal. Só deixei o mouse em cima e já dá para a visualização dos planos. Ó. Então, quando eu desenho alguma coisa, por exemplo, um retângulo, eu clico no comando, venho aqui na área gráfica, em qualquer lugar eu posso clicar e ele começa a desenhar um retângulo. Eu só dei um clique, não estou puxando ó, a minha mão, eu não estou pressionando o mouse. Tá? Agora eu dou um outro clique e ele larga um retângulo na tela.
Esse retângulo, ele está no plano frontal. Se eu clicar, ele está com o comando ativo, ó, veja que está pressionado aí no comando. Ó. Eu saio fazendo retângulo, está pressionado lá, ó. Retângulo, retângulo. Agora, clico com o botão direito e clico em selecionar. Tá? Eu vou para o ambiente de seleção, eu saio do comando retângulo, quer ver? Saiu, ó, desativou o comando retângulo, agora eu não consigo mais desenhar o retângulo, tá? É a mesma coisa que pressionar esse botãozinho aqui, está sempre ativo, tá? O selecionar, olha só, ferramenta de esboço, seleção, tá? Então, seleção. Vou clicar com o botão direito aqui, eu posso, não, desculpa, eu vou botar em perspectiva aqui, ó. Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Existe esse recurso de visualização, tá? Que ele permite você visualizar o teu modelo, o que você está desenhando na área gráfica, de várias câmeras. Uma câmera que visualiza de cima, uma câmera que visualiza de frente. Lembra que você fez o esboço no plano frontal? Então, no plano frontal está o teu esboço, ó. Lateralmente, o esboço não tem espessura, né? Está numa folha, digamos, né? Se você estiver desenhando um papel, olhando de cima, olhando de lado e olhando de trás. Ó, de trás é igual de frente, ó. De trás, só que oposto. Aqui eu tenho perspectiva, ó, é o que está ativo lá, tá? Ó, aqui está o comando de perspectiva. Então, se eu quiser vir no frontal, ó, esse é o meu plano de trabalho. Ó, estou de frente com o plano frontal. Aqui que eu estou desenhando, tá? Quando eu giro, ó, isso aqui eu estou usando as setas do teclado aqui, ó. Seta para a direita, seta para a esquerda, seta para cima, seta para baixo, tá? Quero voltar? Eu posso ativar aqui o frontal, tá? Ou posso simplesmente clicar nesse botão aqui que é normal A. Gira e aplica zoom no modelo para a orientação da vista normal ao plano. Face plano ou recurso selecionado. Quer dizer, normal ao plano significa que ele fica a 90 graus a tua visualização em relação ao plano. Então, a tela do computador, em relação à tua visualização, ela está a 90 graus, né? Por isso que ele fala normal, tá? Uma normal é uma orientação a 90 graus, tá? Então, eu tenho essa normal aqui também, ó. Só um atalho que eu coloquei para facilitar, que é um recurso que se usa muito, tá? Então, vem aqui, clico, e eu tenho a normal. Então, se eu quiser me posicionar no meu plano de esboço, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no normal, tá? Isso é muito útil vocês entenderem. Rola para frente, rola para trás, ó, tá? Quero ver esse aqui, ó. Deixa o mouse em cima, quero ver esse, deixa o mouse em cima, volta. Ok. Se eu quiser apagar, eu quero apagar, eu clico em cima e ele selecionou o elemento. Um retângulo é composto por várias linhas, tá? Se eu tivesse um círculo, ó, clico no comando, clico no ponto inicial, o centro, e clico de novo, eu largo o círculo, tá? O que acontece? Ó, se eu quiser selecionar ele, eu marco, ele é um elemento único, tá? Não é um retângulo com uma sequência de linhas. Para me movimentar, eu tenho que pegar o centro dele, ó. Se eu pegar o contorno, eu não consigo movimentar ele. Eu pego o centro e eu movimento. O retângulo, se eu pegar os cantos, ó, eu deformo. Se eu pegar o centro, eu movimento. O centro, não todo. Se eu quiser selecionar todo, movimentar todo, eu tenho que selecionar todos os elementos que compõem ele. Tá? Aí eu tenho seleção igual ao AutoCAD. A seleção Window e a seleção Cross. Tá? Qual das duas é a Window, qual é a Cross? Tá? Eu costumo ensinar não por nome, mas sim pela visualização. Quando eu cliquei aqui, se mantive o mouse pressionado, desloco aqui, ó,
Quando a seleção fica tracejada, o contorno da seleção está tracejado, eu costumo dizer assim que a minha seleção tem os dentes para agarrar. Tá? Tá dentadinho ali, né? Então, quando você tem dente, você consegue agarrar. Ó. Todos os elementos que estão dentro, digamos, essa linha está dentro da seleção. Porém, essas outras não, essas horizontais não estão dentro. Ó. Só que ele absorve também. Por quê? Porque existe uma linha vertical aqui, ó, dentada, que toca aqueles elementos. Então, quando ela toca, ela agarra com os dentes. Tá? Então, é uma forma didática de orientar o aluno que isso vai acontecer. Ele vai selecionar todos os elementos que estão dentro, inclusive os que a linha do contorno tocar. Agarrou. Tá? Se eu fizer a orientação da esquerda para a direita, ó, para a esquerda, para a direita, veja que o contorno da janela muda. Ó, tanto para cima quanto para baixo ficou dentado. Aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo ficou contínuo. Então, esse tipo de seleção aqui é uma seleção que não tem dente, né? Vai dar uma mordida sem dente, é difícil segurar, né? Então, só o que é um elemento que fica totalmente dentro dessa janela de seleção é que vai ser afetado pelo comando de seleção. Ó, só pegou os elementos totalmente dentro, ó, só aquelas duas linhas. É crossing e window. Em inglês, né? É janela, né? Esse aqui, o window, e esse aqui é o crossing, tá? São dois tipos de seleção, tá? Para a direita ou para a esquerda. Com o tempo você nem vai pensar, já vai fazer direto, já sabe, ó. Claro, se você quer selecionar tudo, é fácil, tanto um quanto o outro, ó. Tá tudo dentro, seleciona, tá tudo dentro, seleciona, né? Para a direita ou para a esquerda. O problema é quando tu quer só pegar, por exemplo, essas duas linhas aqui. Vai pegar essa e essa. Opa, desmarcou essa e essa. Tá vendo? Você vai selecionar e ele desmarca. Para te somar a seleção, você precisa, nesse caso, manter a tecla CTRL do teclado pressionado. E aí você vai conseguir acrescentar elementos à seleção. Mantendo a tecla CTRL, eu seleciono qualquer elemento que eu tenho nesse ambiente e faço, por exemplo, pressiono a tecla Delete do teclado, ó. Esse item tem dimensões associadas, que é esse círculo aqui. Ou foi referido fora do esboço. Ou é a origem de um padrão de esboço. Deseja excluí-lo assim mesmo? Sim. Tá? Então, ó, ele foi esse elemento, os outros dois, e o círculo completo, que tinha uma cota, e a cota estava associada ao círculo. Então, a cota que ela não existe sem o círculo. Se eu apago o círculo, apaga a cota junto. É isso que ele deu aquela caixinha de diálogo para me orientar que isso ia acontecer também. Tá? Posso clicar aqui e mandar voltar, né? Desfazer. E aí volta tudo como era antes. Sim? Sim, é boa pergunta. Então, havia uma pré-seleção com a tecla CTRL, né? E por algum motivo você selecionou uma que não era para selecionar, tá? Você clica de novo nela e ela desmarca, ó. Só com a tecla CTRL continua pressionada, né? Isso. Aí você está desmarcando. É, isso. No AutoCAD você pode habilitar a seleção com Shift, né? Você pode desabilitar isso. Daí funciona igual aqui também. Tá? Eu tenho o Remove e o Add no AutoCAD lá, para como remover e adicionar seleção, né? Você intercala como tu prefere. De uma forma geral, esses recursos de modelagem em 2D do SolidWorks têm uma inteligência mais facilitada em termos de 2D do que o AutoCAD. Tá? Vamos dizer assim, tá? Vai ter gente que vai defender que o AutoCAD, eu não estou defendendo, eu
mostro que existem diferenças, tá? Claro que cada um na sua, né? Um software tem potencial para uma área, outro software tem potencial para outra, né? Então, na área dele, eu, por exemplo, desenhos da área civil são difíceis de fazer com SolidWorks. Faz também, mas o AutoCAD é mais fácil. Essa é uma característica própria daquele tipo de documentação. Então, você tem que usar a ferramenta certa para fazer. Eu falei na aula anterior, tu vai fazer um furo, você vai usar uma broca, não vai usar uma talhadeira, né? A não ser que você não tenha broca e não tenha necessidade de qualidade, né? Dá um jeito, né? É o picareta, né? Dá um jeito, e resolve. Aí não é mais furo, aí virou buraco, né? Sabe a diferença de furo e buraco, né? Ó, não vou fugir do assunto aqui. Vamos seguir. Então, as ferramentas do SolidWorks, tanto no esboço quanto no 3D, basta um clique, ó, linha, clica, ele ativou o comando. O que aconteceu quando ativou o comando? Observe o mouse aqui, ó, olha o cursor. Existe um lápis com uma linha aparecendo embaixo dele. Percebam isso? Tá? Quando eu pego um círculo, olha como é que fica o mouse. Parece um círculo embaixo dele. Então, facilmente eu percebo qual é o comando que está ativo. Tá? É um recurso visual. Tá? Um retângulo. Olha lá o retângulo. Tá? Agora, existem algumas particularidades que já é bom eu falar agora, porque talvez alguns vão ter algum probleminha, então eu já vou antecipar. Uma característica bem interessante, quando eu chamo um comando, tá? Eu vou chamar um comando, eu clico no ícone dele, né? Cliquei. Aparece aqui, ó, automaticamente o painel de propriedades, tá? Property Manager, tá? Que é o gerenciador de propriedades. Propriedade do quê? Do comando que eu ativei, ó. Propriedade de inserção de linha. E aí tem umas opções de configuração de como que eu vou criar essa linha, tá? Eu vou criar uma linha como esboçado, uma linha horizontal, uma linha vertical, uma linha angular, uma linha para construção, comprimento infinito, tá? Eu quero já adicionar dimensões ao mesmo tempo que eu estou criando a linha ou não. Então são preferências do usuário que eu já tenho aqui antes de começar o comando. Eu já decido. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. Ó, ele continuou, dei mais um clique, continuou, dei mais um clique, continuou, continuou. Eu cliquei em selecionar, encerrou o comando. Ou a tecla S, que também sai do comando ativo, tá? Escape, né? Certo. Agora, cliquei, vim aqui e disse que eu quero o adicionar dimensões, tá? Fica bem evidente. Ó, eu vou fazer até pertinho aqui, ó. Cliquei, cliquei, clico, clico, clico. Estão ficando as cotas que determinam o comprimento do elemento. Eu não preciso depois pegar o recurso de cota e ainda adicionar, tá? Já fica automático, tá? Isso é algo que você já pode se orientar aqui pela propriedade. Então a propriedade ela vai sempre entrar no contexto do uso do comando, tá? Nesse contexto, nesse momento aqui, eu não tenho opções aqui de manipulação, ó. Tá tudo cinza, desabilitado, ó. Eu não posso modificar alguma coisa nesse momento. Eu estou criando uma linha, tá? Agora observe o seguinte, ó. Eu vou clicar no botão de novo. Ele saiu do comando de linha. Quer dizer, é só eu vou usar um termo aqui, despressionar, né? Se eu soltar o comando, ele também sai do processo. Da mesma forma que o ESC ou com o selecionar, tá? Eu vou começar de novo, para vocês entenderem isso. Ó. Cliquei. Não. Só para essa semana. Semana que vem vocês estão com a versão 2014 ou 15, não sei qual que nós vamos trabalhar. Tá? Mas só para hoje. Né? Semana que vem a gente tá tudo...
Vocês têm a versão 2012 aí, tá? Então tá um pouquinho diferente. Sim, pode falar. Tá, certo. Quando eu faço... É, olha só. Você tem duas formas básicas de criar um círculo, tá? Ponto 1, ponto 2 ou ponto 1, 2 e 3, tá? Aqui você tem uma opção de adicionar a dimensão e uma opção de dimensão de diâmetro, tá? Então, eu tirando essa opção, ele não vai colocar a dimensão, assim como na linha, e tirando essa opção aqui, o que vai acontecer? A medida que está sendo determinada aqui é a medida do, ó, vou colocar aqui 35, tá? 35. Agora eu vou avaliar aqui, ó, medida. Diâmetro 70, porque daí foi o raio 35, tá? Então, automaticamente, quando eu vou trabalhar aqui, eu decido se eu quero diâmetro ou quero raio, tá? Então, assim, ó, quando você vai criar o elemento, por exemplo, a linha, cliquei no comando, dá uma olhadinha aqui, gente, ó. Cliquei no comando linha, tá? Independente, eu posso desmarcar aqui, ó, o recurso de adicionar dimensões. Quando eu estou criando aqui, ó, veja o que vai acontecer. Eu quero uma linha com 100 milímetros, tá? Eu só defino a orientação aqui com o mouse, ó, para lá, 100, enter. Ela vai ficar com 100 milímetros, tá? Quando eu optei por não colocar a dimensão, automaticamente, ele não restringiu o elemento. A gente diz assim, o elemento não está restrito, ou seja, se eu pegar a ponta dele e puxar, funciona igual uma linha do AutoCAD lá que está solta. Agora eu já modifiquei o comprimento dela, modifiquei a orientação, tudo, tá? Então, uma linha solta. Se eu colocar uma dimensão, tá? Ó, fazer mais ou menos na mesma orientação, mesmo comprimento, tá? 100 milímetros. O que acontece? Se eu tentar puxar, ó, ela vai se manter com 100 milímetros, tá? Ó, porque eu tenho uma restrição dimensional, tá? Essa é uma restrição dimensional. Então, ela é um elemento que tem 100 milímetros e pronto. A não ser que eu selecione essa dimensão e delete. A partir do momento que eu deletei, não tenho mais a restrição, tá? Existem vários tipos de restrição, vários, tá? As principais, as primeiras que vocês vão descobrir aqui no software, são as restrições dimensionais e as restrições geométricas, que é chamado de relação geométrica, tá? Então, além disso que eu falei, continuando no comando linha, se eu clico no comando linha, agora todos prestem atenção aqui que também é bem comum os alunos me chamarem e dizer, olha, para mim não está acontecendo assim, quando eu seleciono aqui faz isso, não faz aquilo que o senhor está fazendo lá, tá? Então vejam que existem algumas coisas um pouco, digamos assim, ocultas, né, do usuário, e que dependem muito de configuração, de opções, tá? Esse negócio da adição de dimensões, eu tenho um ícone aqui, ó, que eu chamo as opções, tá, de configuração do software, tá? Então, eu clicando nesse ícone aqui, eu entro no ambiente de configuração, tá? Aqui tá pequenininha a minha janela, mas vocês percebam aqui, ó, opções do sistema que independem do arquivo aberto, tá? Existem nessa guia e propriedades do documento aberto. Não são do sistema, são desse arquivo, tá? Então, eu posso influenciar, por exemplo, o que eu queria mostrar? Eu queria mostrar a entrada numérica na tela ao criar entidades, tá? Ó, se eu desmarcar essa opção aqui, é uma opção do sistema, quando eu crio um esboço. Tá, ó, então ele está separado por tópicos aqui, ó. Uma configuração relativa a esboço.
O que eu tenho de configuração relativa ao esboço? Ativar a entrada numérica na tela ao criar entidade. Está ativo. Como ele está ativo, quando eu crio, independente se esse aqui está ativo ou não, ó, quando eu vou criar o elemento, aparece a entrada numérica aqui, ó, e já está em edição, ou seja, eu posso digitar 100, Enter, e ele ficou com 100 milímetros de comprimento. Se eu tivesse deixado a opção de adicionar dimensão, aqui, ó, ativa, antes de começar a linha, eu digo 100 e ele deixa a dimensão. Então a diferença não foi a entrada numérica, foi se eu quero que permaneça a restrição dimensional ou não. Se eu, por algum motivo, eu não quero aquela entrada numérica, eu venho aqui no esboço e digo, eu não quero ativar a entrada numérica. Então, a partir de agora, quando eu for desenhar, teimosinho, tá bom? Tá bom? Tá, só para me desfazer na frente do pessoal, né? Não teve ativo aqui, porcaria. Tá? Deixa eu sair do esboço, tá? Mudar a opção, esboço, desmarco, e faltou, sabe o que? A minha tela está muito pequena aqui, ó, e eu preciso acessar o OK aqui embaixo. Eu fechei a janela, daí ele não fez a alteração. Então agora eu vou dar um Enter, daí vai servir como OK, tá? Certo? Então, a partir de agora, eu vou entrar no esboço de novo, tá? Seleciono aqui, eu clico no ícone do esboço aqui e editar o esboço, ó. Entrei no ambiente do esboço. Saio do ambiente do esboço. Ó, ficou cinza. Esse é o ambiente 3D, tá? Eu quero o ambiente do esboço. Esse esboço aqui, eu quero editar o esboço. Agora eu estou no ambiente do esboço, tá? Quando eu saio do ambiente do esboço, não tem o canto. Essa barra está para baixo, tá? E esse aqui não está pressionado. Quando eu estou no ambiente do esboço, digitar esboço. Aqui apareceu e apareceu, tá? E esse aqui vai ficar com uma carinha diferente, vocês vão ver depois, tá? Esse aqui ele fica cinza, tá? Quando você sai, aqui ele está colorido. Vou mostrar a entrada de dimensão, a entrada numérica, ó. Agora não aparece a entrada numérica. Se eu quiser digitar 100, ó, não acontece nada, tá? Então é uma opção do sistema. Assim, existem muitas opções do sistema que vocês vão ter preferência, e quando você vai usar um computador que alguém configurou diferente, você vai ter que se adaptar, são as configurações do usuário. Então, por exemplo, aqui, ó, clico no comando line. Estou tendo uma ênfase aqui para que vocês não se percam no programa, gente. Ó, clico no comando. Eu não mantive o botão pressionado. Já soltei o botão do mouse, eu estou deslocando o mouse, ó, tá? Agora eu quero começar, eu dou um clique. Comecei. Não estou mantendo o botão do mouse pressionado, só estou deslocando o mouse. Dei outro clique. Não mantive pressionado, dei outro clique. Ó, ele está continuando o comando de linha. Está me dando uma sequência de linha. Tá? Observe agora. Vou fazer uma coisinha diferente agora. Chamei o comando. Não estou pressionando o botão. Cliquei e mantive pressionado o botão. Não soltei. Eu cliquei e estou arrastando. Não deu continuidade na linha. Eu vou fazer uma linha que não está contínua. Agora eu vou fazer uma linha aqui, ó. Arrastando, ó. Arrastando, ele vai soltando, ó. Se você der só um clique, e der um clique, e der um clique, e der um clique, é contínuo. Tá vendo? Arrastando, ele solta um elemento por vez. Tá? Clicando, simplesmente dando cliques, ele vai dando continuidade. As linhas ficam conectadas entre elas. Tá? Ok? Olha só. Vou pegar essa linha aqui, ó. Ela está conectada a outra ponta lá, ó. Tá? Se eu puxar aqui esse pontinho,
é um ponto de conexão, ó. As linhas possuem uma conexão aqui, tá? Certo? Vou apagar essa loucura aí. Vou apagar tudo, ó. Abrir a janelinha, delete, tá? Me posiciono no plano de novo, ó, normal tool. Conforme eu clico no normal tool, ele bota vista de frente, vista posterior. Olha aqui embaixo aqui, ó. Posterior, ó. Frontal, posterior, ou seja, a vista de trás e a vista de frente, né? Posterior é a vista de trás, né? Então no mesmo plano, só que olhando de trás e olhando de frente, como você prefere, né? Eu vou fazer um círculo, tá? Nesse esboço. Eu comecei da origem. Percebam que tem aqui na área gráfica esse símbolozinho aqui em vermelho que representa o X e o Y. O Y é mais longo, se isso serve para alguma coisa, tá? Se é que isso serve para alguma coisa. O Y é mais longo. Quando eu desenho fora da origem aqui, ó, tá? Selecionar. Esse elemento aqui, eu vou pegar ele, está solto. Posso movimentar ele na tela. Quando eu desenho na origem, eu não consigo. Esse círculo, ele está com uma restrição geométrica, não dimensional. Ó, apareceu uma relação aqui. Uma relação existente de coincidente. Esse ponto aqui não tem nenhuma relação. Ó, esse ponto aqui aparece as propriedades, ó, não tenho relação. Agora, quando eu clico nesse ponto aqui, existe uma relação de coincidente. O centro do círculo está exatamente em cima da origem do sistema. O que é a origem do sistema? É o ponto zero da interface. Dei uma olhadinha aqui embaixo. Ó. Essa região inferior da área gráfica aqui é a barra de status. Lá no AutoCAD também tem esse ambiente aqui, a barra de status. Tá? Então, vejo que quando eu movimento o mouse, aparece aqui a minha orientação. X, coordenada Y e coordenada Z. A coordenada Z é a coordenada do 3D. É a terceira dimensão. 2D é duas dimensões, dimensão X e dimensão Y. E a dimensão Z é o 3D, três dimensões. Tá? Como eu estou trabalhando num ambiente de esboço, que é um plano é um ambiente bidimensional. Só tem coordenada X e coordenada Y. Então, independente de onde eu movimentar o mouse, não vai mudar a coordenada Z. Tá? Quando eu me aproximo, observe lá as coordenadas. Eu me aproximo da origem, ele vai tendendo a zero, ó, tanto em X quanto em Y. Eu clicando sobre, eu encontrei x0, y0. Lá é a coordenada 0x, 0y. Tá? A importância disso é um pouquinho diferente no contexto do AutoCAD, mas dependendo do como tu analisa, pode também achar que é a mesma coisa. Tá? No AutoCAD você trabalha um pouco mais solto. Aqui no SolidWorks a recomendação é que você restrinja o esboço. O que é restringir o esboço? É criar alguns recursos para que ele não se modifique sozinho. Tá? Aos pouquinhos vocês vão entender o que isso significa. Tá? Lá no AutoCAD, por exemplo, se eu quisesse que esse círculo tocasse nesse círculo aqui, eu teria que saber as coordenadas, os diâmetros, raios, não sei. Eu ia ter que usar, de repente, o comando de tangência lá para poder criar o círculo, dependendo da situação, você vai criar tangenciando. Aqui, você simplesmente diz que eles são tangentes. E eles são tangentes. Tá? Não que eu não consiga fazer isso no recurso paramétrico lá do AutoCAD. Consigo, tem um recurso paramétrico. Tá? Mas o SolidWorks é paramétrico tudo. No AutoCAD você pode deixar o 2D do AutoCAD paramétrico. Tá? Então, olha só. Agora, essas duas geometrias, elas se tocam tangencialmente. Ó.
Porque eu coloquei uma relação, ó, vou pegar esse círculo aqui, selecionei ele, ó. Existe uma relação, aparece um verdinho. Se eu clicar nesse, ele tem uma relação também, ó, que é a tangência. Ó, cliquei na tangência. Clicando na tangência, eu deleto e a partir de agora não existe mais. Eu quero adicionar, seleciono os dois objetos, ele aparece alguns recursos que são normais, né, ou mais prováveis de acontecer no contexto dessa seleção. Ele já previsiona para mim e me traz aqui um menu contextual, né, que me traz a opção, por exemplo, de tangência, que é o que eu queria fazer. Ó, ficou tangente de novo, como é que eu sei? Eu clico no elemento e ele me diz, ó, você é tangente com aquele ali. Tá? Então, olha, ó, cliquei na área gráfica, ele volta para a árvore de projeto. Cliquei 2 vezes aqui, ele voltou para o esboço, tá? E eu clicando no elemento, ele me mostra aqui, ó, relação existente, tangente. Tá? Ok? Vou mostrar um pouquinho agora de relação geométrica para vocês. Vou apagar esses 2 círculos aqui, delete, e logo eu vou liberar vocês para fazerem por conta, tá? O volume de informação agora no primeiro momento é grande, tá? E depois a gente vai construindo esse conhecimento aos poucos, tá? Logo eu vou passar alguns exercícios para vocês de peça, que vocês vão precisar fazer alguns esboços simples e vão para o 3D já, e aos pouquinhos vocês vão entender bem disso aqui. Eu tenho que passar tudo uma vez só, porque senão vocês vão ficar só me pedindo coisa. A gente não evolui, tá? Então, eu preciso contextualizar um pouquinho mais vocês. Eu tenho aqui, ó. Não vou mostrar isso. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui, ó, entrei aqui, ferramentas. Configurações de esboço. Tá? Aqui, ó, configurações de esboço. Relações automáticas. Tá? Relações automáticas. Então, eu deixei ativo, por padrão, ele está ativo. De forma que, conforme eu for criando uma linha, por exemplo, ó, uma linha, se eu criar ela, quando aparece junto ao mouse, observe ali que aparece um amarelinho. Estão vendo aquela linha amarelinha? É uma linha horizontal. Quando eu deixo essa linha aqui, ó, inclinada, tá? Deu um ângulo de 45 aqui, ele está me orientando. Mas ele não está restringindo, ele só está me orientando. Aqui, quando fica amarelo, é uma restrição geométrica. Já vou mostrar. Aqui ficou amarelo na vertical. Vejo que a linha amarela ficou vertical e aqui a linha amarela ficou horizontal. Eu vou deixar aqui, ó, bem na horizontal com a linha amarela. Clico. Observa que agora eu vou botar uma vertical aqui. Clico. Vou no selecionar. Esse elemento aqui, se eu tentar mexer com ele agora, ele é só horizontal, ó. E esse elemento aqui, vou tentar mexer com ele, ele é só vertical. Eu restringi geometricamente os elementos durante a construção. Tá? Eu não precisei dizer depois. Mas se eu tivesse criado uma linha mais ou menos ali, e essa aqui mais ou menos ali também, eu também posso selecionar essa aqui e dizer você é horizontal, ó, tornar horizontal. Clico nessa aqui e digo tornar vertical. Tá? E aí funciona da mesma forma. Ó. Tem o símbolo de horizontal, clico aqui, ó, símbolo de horizontal. Clico aqui, símbolo de vertical, clico nesse, símbolo de vertical. Quero tirar, seleciono o elemento, ele mostra as restrições, eu seleciono a restrição e delete. Agora ele está livre. Quero voltar, seleciono e coloco de volta. Tá bem? Quando eu faço um retângulo, tem 5 opções diferentes e mais esses 2 recursos aqui. Tá? Quando eu faço um retângulo, esse aqui está a partir do centro. Ó. Eu gosto muito de usar esse recurso aqui. Tá? E normalmente a gente começa da origem. A origem, eu estava falando antes, a origem é um ponto de restrição em relação ao espaço do esboço. É o único ponto âncora que existe no espaço.
Eu posso restringir um elemento em relação a ele ou em relação a outra coisa, a um outro elemento, uma tangente, por exemplo, antes que eu fiz, né? Mas eu preciso sempre restringir em relação à origem. Seja direto, assim, clicando, ou seja indiretamente. Por exemplo, aqui eu fiz o retângulo, depois eu vou ter que dizer assim, ó, daqui até a origem tem 100. Daqui até a origem, na horizontal, ó, horizontal, eu tenho 20. Tá? Agora eu coloco a dimensão do retângulo, 100 por 50. Tá? Então, ó, ele ficou preto o contorno. Quando ele fica preto, vai aparecer aqui embaixo totalmente definido. Se faltar qualquer informação que deixe ele preso, olha só, vou tentar mexer nesse esboço aqui, ó, ele não se mexe, ele está ancorado, está totalmente definido, a gente chama, ó, é esse termo que você usa, ó, totalmente definido. Se eu tirar, por exemplo, essa distância da origem, subdefinido. Por quê? Porque eu vou pegar o elemento, pegar o centro aqui, ó, e ele para cima e para baixo não tem definição, ó. Agora, pro lado aqui, ó, horizontalmente, ele lateralmente, ele não se move, mas ele se move para cima e para baixo. A partir do momento que eu coloco uma restrição dimensional, por exemplo, daqui até aqui, né, ali eu concluí então a restrição, ele está travado, ele não se mexe mais. Isso é totalmente definido. E aí vocês observam que não tem nada azul. Quando eu não tenho nenhuma relação dimensional, por exemplo, ó, ele está totalmente azul. Quer dizer que está faltando, está subdefinido, falta definições. Eu tenho que definir qual é a largura, o comprimento, sei lá, 200. Ainda está azul. Agora eu vou definir aqui, 100. Ainda está azul. Por que está azul? Porque ele não tem posição no espaço de trabalho. A partir do momento que eu pego esse ponto aqui e digo, ó, você vai ficar aqui, ó, querido. Tá vendo aquele amarelinho que apareceu, ó? É uma restrição geométrica de coincidente. Larguei, ó, agora eu tenho a coincidência entre as linhas, né, e o centro da origem. Ficou totalmente definido, ele não se mexe mais. Eu preciso restringir com o espaço de trabalho, com a área gráfica, com o branco, né? Às vezes você não pode começar da origem pela tua estratégia de modelagem, né? Mas sempre existem algumas estratégias, aos poucos eu vou mostrando para vocês as melhores, né? As melhores práticas, tá? Mas assim, de uma forma geral, começa-se pela origem, tá? Certo? Daí só faltava as medidas, ó, apaguei o 100. O que ficou azul? Ficou azul só. Eu pego, como é que eu sei o que falta? Às vezes você fica perdido, tá, mas isso aqui não está definido ainda, o que falta? Pega o que está azul, pega na linha, segura e puxa. Ah, o que está mexendo aqui? Essa linha está aumentando, está diminuindo. Tem que definir um tamanho para essa linha. Tá vendo ali? Pronto, define o tamanho para a linha. Você enxerga, você mexe com o elemento. Tem casos que tu vai mexer com o elemento e ele não vai mexer. Aí você vai na ponta dele e mexe. Tá? Tem casos que pega a pontinha para ele mexer. Às vezes o elemento não mexe. Em função das relações que o esboço tem entre os seus elementos. Tá? Então, pega o que está em azul e puxa. Tá bem? Então, eu vou combinar com vocês que no nosso curso nós não sairemos do ambiente de esboço enquanto o esboço não tiver totalmente definido. Vai aparecer totalmente definido. Eu considero errado, tá? Eu considero errado você sair quando você está projetando alguma coisa que vai ficar definitivo. Quando está só criando algum volume para ter uma ideia, beleza, não vai cota, não vai nada. Deixa fluir, tá? Mas a partir do momento que tu está criando alguma coisa que tem um objetivo que você vai usar, tá? Não deixa solto. Porque dependendo como você fizer as alterações depois, isso vai te complicar, porque ele vai fazer a alteração conforme a facilidade que ele tiver de se alterar, porque você não definiu para ele.
ele está solto. Daí ele se mexe, às vezes, de uma forma que tu não previu que ele ia se mexer, e aí ele esculhamba com o teu modelo. E aí tu vai descobrir depois que o cara usinou e foi montar e apareceu aquela medida errada e matou a peça, né? Quando não foi pro cliente, quando não foi soldado, daí tu perdeu o conjunto, né? Aí bota os loucos lá esmerilhar, bota o, o maçarico, né? A tocha de corte, não podemos perder, né? Então, o projetista, na verdade, ele influencia em muito o resultado depois do processo de fabricação. É o início de tudo, onde é a fonte, né? É na fonte. Então você tem que tomar muito cuidado. Então eu digo assim, ó, não custa nada pegar e restringir, é uns segundos de diferença que pode resultar em horas, em muitos reais, às vezes até num cumprimento de prazo. Imagina se você fez uma coisinha aqui errada, mas que lá no processo, lá no sistema mecânico que você criou, não pode ser daquele jeito. E não tem mais a matéria-prima, por exemplo, para fazer outra peça. E você tem um prazo esgotado, não dá tempo de encomendar outra você cria um problema até em relação a cliente. Pode até perder um cliente numa dessas, dependendo da necessidade que o cliente tem de urgência, você gera um problemão por causa de uma dimensãozinha que você achou que não precisava porque tu estava com pressa e não tinha tempo de botar aquela tal da cota, tá? Então já agora, desde o início, agora a gente já vai criar um procedimento padrão aqui, um cacuete, para evitar que vocês lá depois profissionalmente, né, deixem isso solto, achando que não vai dar problema e daí depois tem um transtorno grande. Tá? Então, de preferência você define para ele, tá? E tá pronto. Uma vez feito o esboço e ele estando totalmente definido, você pode sair do esboço, tá? Que seria aqui, ou clicar aqui, tá? Ou você já vai direto no recurso. Aí ele sabe que você está criando um recurso 3D a partir do esboço ativo. São duas formas. Você não sai do esboço e daí chama o recurso. E ele já sabe que ele quer fazer uma operação com esse esboço ativo. Tá? E aí você vai fazer a operação lá e vai dar um OK aqui. Tá? E aí você tem o primeiro volume. Tá? Ou, vou voltar no tempo aqui. Ó. Tá? Voltei. Vocês podem sair do esboço e depois, quando você for gerar esse recurso aqui, ele vai te perguntar. Você tem duas opções. Ou você seleciona um plano no qual você quer esboçar alguma coisa para fazer o 3D, ou você seleciona um esboço existente. Quer dizer, você pode aproveitar um esboço que você já fez, ou você, a partir do comando, você pode selecionar um plano e sair criando daí um outro esboço. Tá? Então aqui eu selecionaria esse esboço aqui. Olha só. E aí vai embora. Tá? Só que o número de cliques é maior. Então, o que normalmente a gente diz. Vou pegar do zero aqui, ó. Selecionei o elemento aqui, ó. Delete. Confirmar exclusão. Eu posso dizer assim, ó. Sim, ó, vai excluir o ressalto exclusão 2, que é esse cara aqui, ó. Ressalto exclusão 2. Ok, sim. E aí ficou o esboço. Ah, mas eu não quero o esboço. Delete em você também. Está excluindo o quê? O esboço 1. Tá? Vou voltar. Eu também posso, como o esboço aqui, ó, ele foi absorvido por esse recurso, ó. Se eu apagar o esboço, delete, não consigo. Ó, delete. Por quê? Porque esse recurso depende do esboço. Como é que eu vou apagar o esboço? Então, se eu pegar o recurso, delete, eu posso dizer assim, ó, excluir os recursos absorvidos. O esboço foi absorvido por esse recurso. Eu quero apagar os dois. Apagou tudo. Num único delete. Tá? Então, essa é o recurso de exclusão. Tá. Mas vocês viram eu selecionando aqui. Mas se eu selecionar aqui, delete.
Mesma coisa. Tá? Então, tem muitas operações que vocês vão poder fazer selecionando aqui ou selecionando aqui. Tá? Não tem muita diferença. Vai dar facilidade em um determinado momento. Você acha mais fácil ali ou lá. Tá? Claro que tem situações. Como é que eu vou selecionar esse canto aqui, por exemplo? Aqui não tem como selecionar esse canto. Tá? Aí não tem jeito, tem que ser aqui, né? Como é que eu vou selecionar essa face aqui? Não tem como selecionar a face ali. Tem que ser aqui, ó. Tá? Ok, gente. Eu só vou mostrar mais uns 5 minutos e daí tá liberado. Tá liberado, tá? É só mais um detalhezinho que eu quero mostrar. Vou apagar aqui. Ó, agora eu quero entrar nesse esboço aqui, quero editar ele. Como é que eu faço? Posso clicar aqui, editar esboço, ou posso clicar em qualquer elemento do esboço e editar o esboço. Tá? Entrei aqui, apareceu esse canto, apareceu esse aqui, eu estou no ambiente de esboço. Tá? Volto para o normal, ó, vocês vão entrar por aqui, ó, normal A, ou tecla de atalho Ctrl mais a tecla 8, Ctrl 8, tá? Vou fazer aqui, ó, Ctrl 8, ele vai parar de frente para ti, normal a tua visualização. E aí eu vou mostrar uma coisa agora para vocês que é muito interessante e eu gostaria que vocês tivessem uma atenção muito grande aqui agora, tá? Estão vendo essas linhas aqui? Essas linhas são linhas que são auxiliares no processo de restrição do modelo. Por isso que elas estão ali. Não se perguntaram ainda por que tem essas linhas? Tá? Eu vou pegar e vou apagar aqui. Ó. Como é que eu consigo colocar agora essa origem no centro desse retângulo? Eu tenho que ter alguma referência para poder restringir com a origem. Uma forma de fazer isso é, ao invés de pegar o comando aqui, ó, tem um subcomando aqui, ó, os subcomandos aqui, ó, tá? Vocês perceberam que existem subcomandos, né? Então eu tenho aqui, ó, a linha de centro, por exemplo. Existe esse tipo aqui e existe esse. Esse aqui ele pega do meio e joga a linha para os dois lados. E esse aqui funciona do mesmo jeito da linha, só que é uma linha de centro ou linha de construção, tá? Esse tipo de linha aqui, esse aqui, são auxiliares. Eles não geram um modelo 3D. Os recursos 3D ignoram esse tipo de elemento. Eles não são elementos de contorno. Tá? Então, se eu pegar essa linha de centro aqui, eu pego, por exemplo, no canto aqui e no canto aqui. Ó. Tá? O que acontece? Essa diagonal, se eu pegar esse ponto aqui, que é a origem, segurar a tecla Ctrl e somar a seleção com esse aqui, eu tenho esse elemento que é a origem e esse elemento aqui que é minha linha. É a linha 63 que eu já fiz desde que eu comecei esse arquivo aqui. Ah, ele vai dando nome para os elementos que eu vou criando. Já é a linha 63. Tá? Então, olha só. Olha o raciocínio do software. Vocês precisam aprender a interpretar como que o software pensa. Para não brigar com o programa. Tá? Vocês têm que ir no fluxo dele. Eu selecionei, ele ativou as propriedades. Entidades selecionadas, ele te diz aqui, ó, essa linha e aquele ponto. Ó, ponto 1 é a origem. Relação existente, por enquanto não tem nada. A origem é uma coisa e o retângulo, aquela linha ali diagonal é outra. Não tem nenhuma relação entre elas. Mais abaixo, eu tenho a possibilidade de adicionar essas duas relações aqui, ó, tá? Uma relação de ponto médio e uma relação de coincidência, tá? Se eu colocar ponto médio, o que é uma relação ponto médio? Apareceu, ó, agora tem uma relação ponto médio entre os dois elementos selecionados, tá? A origem caiu exatamente no ponto médio da linha, no meio da linha, tá? Automaticamente esse retângulo ficou totalmente definido, ó, porque agora ele está centrado em relação à origem. Então,
fazer um elemento de esboço, né, uma linha de centro, serve para te fazer uma restrição. Tá? Então, apagando, está solto de novo. Agora eu vou fazer diferente. Vou pegar essa linha de centro aqui, vou pegar do meio, olha aqui, ó, chegando perto, olha a restrição de meio, ó, mid, né, o midpoint lá do AutoCAD. Eu venho aqui, ó, e venho nesse mid aqui, né, o midpoint é o ponto médio, midpoint, né. Então agora essa linha ali, ó, conforme você crescer a informação aqui, ó tem algumas formas diferentes aqui de crescer a informação, ó, tá? Ou rola com o botão do meio do mouse, ó. Aquela linha que eu fiz ali, que eu restringi no meio, ela sempre vai ficar onde? No meio, tá? Ó, do comprimento. Eu dei uma restrição para ela. Bom, mas essa restrição que foi dada para ela também me permite que eu pegue ela, selecione a origem, entre esses dois não tem relação nenhuma, o que eu posso fazer? Ponto médio. Está lá restrito no meio de novo. Uma possibilidade, né? Quando você cria um retângulo, você tem a possibilidade de pegar já esse retângulo central aqui e já vai na origem e já define uma referência central. Olha lá, já está amarrando. Só que ele coloca duas linhas, tá? E essas duas linhas, elas são importantes também. Por exemplo, eu vou pegar agora esse círculo e vou colocar aqui. Mas eu quero distribuir igualmente nessa placa. Olha o que dá para fazer. Espelhar entidades. Espelhar. Aí entra aqui, ó, recurso espelhar, mensagem. Selecione entidades a espelhar e uma linha de esboço ou aresta de modelo linear para espelhar. Tá? Entidades a espelhar. Sempre que a caixinha estiver azul, ela está recebendo informação. Ela que está recebendo informação. Se eu clicar nessa, agora é essa que está recebendo informação de seleção. Tá? Eu quero entidades a espelhar. Esse círculo. Opa, esse círculo vai ser a entidade que eu vou espelhar. Espelhar em relação a, marco aqui. O que vai acontecer aqui? Esse aqui é a minha referência de espelhamento. A linha 70 já, tá? A linha 70 é a minha referência. Então, eu vou dar OK, ó, tem uma pré-visualização. Vai copiar, ó. OK. Olha o que acontece aqui. É o tal do espelhamento, ó. Está espelhado em relação àquela linha, tá? Agora, clico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a simbologia, ó. Isso aqui é o espelhar, ó. Chama simetria. Vou espelhar novamente. Entidades a espelhar. Agora eu quero essa e essa. Não precisei selecionar, usar a tecla CTRL do teclado pressionada para somar a seleção, porque eu tenho uma caixa de diálogo aqui recebendo a informação que eu estou selecionando. Sempre que eu chamar o comando primeiro e aparecer uma caixa de diálogo aqui do lado, para me selecionar eu não preciso do CTRL. Eu preciso do CTRL se eu não chamei nenhum outro comando, estou só selecionando para depois fazer o delete, por exemplo. Aí eu estou fazendo a seleção antes de chamar o comando. Se eu chamar o comando e tiver a caixa de diálogo aqui ativa, ele vai absorvendo para a caixinha. Tá? Esses dois arcos aqui, os círculos, o 5 e o 6, em relação a essa linha vertical agora, antes eu usei essa horizontal, agora vou usar essa vertical. Eles vão espelhar. Agora eu chamo a atenção para vocês, olha o símbolo que apareceu junto ao mouse. Apareceu um símbolo de mouse e um certinho verde no botão da direita. Se você pressionar o botão direito, vai acontecer a mesma coisa que se você pressionar o certinho aqui, que é OK. Se você mexer, perdeu aquele recurso. Tá? Então, vou voltar aqui. Espelhar entidades, apareceu a caixa, não preciso do ponto, somei seleção. Em relação ao quê? Em relação a essa aqui. Olha lá, apareceu, clica com o botão direito. Concluiu, encerrou a caixa de diálogo, encerrou o comando. E o que aconteceu? Olha, simetria dupla. Tá? Então, essas linhas de construção, elas também podem ser úteis para outras coisas. Se você pega versões anteriores, você tinha só esse recurso aqui, ó, retângulo com
os cantos na diagonal, ó. Daí, para que eu posso usar essas linhas aqui? Ficou um pouco mais limitado do que esse aqui na horizontal. E a mesma coisa, usar diagonal, usar horizontal e vertical, né? Eu acho sempre igual como eu mostrei para vocês antes. Então eu acabei gostando, é um recurso que veio novo agora, né? E tenho usado esse aqui porque ele me dá essas possibilidades aqui de espelhamento também, tá? Então tem algo mais ali. Se você fizer um retângulo com linha, beleza, ó, horizontal, vertical, horizontal, ali ó, a referência que aparece, ó. Parece o tracking lá do AutoCAD, né? Ó. E aí o que aconteceu? Opa. Ó, é um retângulo, cara. É um retângulo da mesma forma que você fizesse esse retângulo de cantos, ó. Ó. São 4 linhas, ó. Tá? No AutoCAD ele agrupa. No SolidWorks não. Ele só relaciona geometricamente. Ele conecta as pontas, tá? Tem a conexão aqui, que é o coincidente, tá? Ok? Eu acredito que vocês estão aptos para dar uma exploradinha no esboço. Eu gostaria assim que vocês tentassem entender essas relações, tá? As que eu mostrei. E existem outras, por exemplo, se você fizer uma linha inclinada, uma outra inclinada, uma outra inclinada. Isso, você pode selecionar essas duas e dizer assim, ó, eu quero que tenha 90 graus entre elas, perpendicular. Ó, se eu pegar uma dimensão aqui e for verificar, ó, 90 graus. Tá? ESC, tá? ESC. E aí, sempre que eu mexer com uma ou com a outra, ó, sempre vai ficar 90 graus, tá? Porque existe aqui, ó, selecionei uma delas, ó, perpendicular, tá? Seleciona o elemento, ele aparece as propriedades e mostra, ó, existe uma relação de perpendicular com esse elemento, tá? Se eu quero que essa aqui e essa sejam, por exemplo, paralelas, eu não tenho nenhum comando, estou fazendo seleção, então tem que segurar o CTRL, né? Esse mais esse, eu quero que sejam paralelos. Pronto. Agora, se eu girar, eu vou pegar, vou ancorar aqui um ponto, senão ele não consegue girar, tá? Vou ancorar com a origem aqui. Agora eu vou tentar girar, ó. Ó, sempre ficam paralelos, ó. O que é paralelo? Eles têm a mesma direção, tá? Nunca se tocam. Se eles crescerem ao infinito, eles nunca vão se tocar. Não vão se afastar e não vão se aproximar. São paralelos, tá? Então, conforme você for desenhando, olha aqui, ó. Clico, agora eu quero uma perpendicular, ó. Tá vendo aquele amarelinho ali, um tracking amarelinho? É uma referência para te saber que tu está fazendo uma perpendicular, ó. Ele colocou, observe na esquerda ali, ó, relações existentes. Perpendicular 55. Aí a relação 55 que eu estou usando já, né? Agora, se eu fizer uma linha aqui assim inclinada, não tem relação nenhuma. E eu quiser fazer uma perpendicular com aquela lá, ó. Tá vendo lá que ela ficou amarelinha? É uma 90 graus com aquela, tá? Então, criei aqui. Agora, eu quero fazer uma perpendicular com essa ali, ó, ficou amarelinha. Tá vendo ali, ó, uma paralela, ó? Tá? Então, olha só o que acontece agora. Se eu for mexer, paralelo, e se eu for mexer aqui, ó, ele vai dar, eu tenho que ancorar, tá? Senão ele não gira. Ó, aquele lá ó, fica perpendicular sempre, porque deu uma relação de perpendicular com essa linha aqui, ó. Tá? É sempre 90 graus. Se pegar a medida aqui, ó, entre essa e essa, 90 graus, tá? Essa. Ok, gente? Então, vocês vão perceber que conforme vocês forem usando os comandos, eles vão habilitando, ó, coincidente, concêntrico, ó, concêntrico, aqui o quadrante, ó, em cima do quadrante, tá? Esse aqui é o coincidente, que vem a ser o, digamos, o nearest lá do AutoCAD, né? Só que é diferente, está sempre amarrado, ó, quer ver? Ó, cresce junto, ó, sempre em cima do círculo, ó, tá? Só que os círculos que eu coloquei no quadrante, eles não giram, ó, eles vão ficar sempre no quadrante, ó. Eu coloquei no quadrante, tá?
Então, eu sugiro agora que vocês façam eu não quero esse esboço, eu quero descartar ele. Em vez de fechar, eu clico no X aqui, ó. Ele me dá um aviso, você vai perder o que você não salvou aqui, né? As alterações que você fez. Não quero saber, quero descartar as alterações e sair. Tá. Ele voltou como era antes. Ele não registrou as minhas alterações, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Novo arquivo, peça, clica no plano frontal, esboço. E aí, gente, mexam à vontade aqui, porque tentem descobrir por conta, tá? Os exercícios que a gente vai ver adiante são exercícios que aos pouquinhos vão introduzindo um a um esses comandos. Agora é o momento assim de vocês entrarem no esboço, mexerem com os comandos de esboço e sair do esboço, tá? Pode criar vários esboços. Por exemplo, criei um esboço aqui que tem esse retângulo. Saí. Apareceu o esboço 1. Vou lá no plano frontal, vou criar outro esboço. E aí vou fazer um círculo. Tá? Um círculo aqui. Saí do esboço. Olha só. Tem o esboço 1, que é o retângulo, tem o esboço 2, que é o círculo. Não quer dizer que você tenha que criar um único esboço para te fazer a tua modelagem. Tem casos que você cria vários esboços. Tá? E aí são estratégias que a gente vai ver adiante. Mas aí eu quero que vocês reconheçam os recursos do programa. Na sequência agora, tá? Depois que vocês praticarem um pouquinho, eu entro então com exercícios de peça, tá? De modelagem, tá bom?